Hoje, o nosso bate-papo, eu tenho certeza que será muito produtivo. Iremos falar como que a gente se comunica corretamente, né? Nos dia a dia, nas redes sociais. E melhor do que os dois para estar hoje comigo, né? Na bancada, ele, que é o queridinho, né, do jornalismo de Governador Valadares, Carlos Albuquerque. Você mesmo. Tamo aí. Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem for assistir de noite, boa madrugada para quem for assistir de madrugada também, né? O bom da internet é isso, né? Qualquer horário. Verdade. E o outro também, né? Que é super querido pelo carisma, pela essa forma, né? Tão meiga de ser, o nosso jornalista exemplo também, né? George Gonçalves. Obrigado. Tô falando aqui, antes da gente começar, né, de que eu tô mudando um pouquinho de lado aqui hoje, né, porque geralmente participo também entrevistando e vai ser um prazer estar aqui falar de comunicação. 3 jornalistas, né, para falar sobre isso. George, tem muita gente hoje usando das redes sociais para se comunicar. Mas tem muitas outras, né, que não fazem, não é porque não querem fazer, é porque não conseguem fazer. Essas pessoas, tem como transformar essas pessoas? Tem, claro que tem, porque a premissa da comunicação é a gente trabalhar nossa comunicação interpessoal, né? A comunicação que a gente trabalha no dia a dia, porque eu acredito muito que quando a gente se comunica bem no dia a dia, igual a gente está fazendo aqui na nossa comunicação interpessoal, desse tete-a-tete, a gente automaticamente consegue levar esses princípios, tanto para um vídeo na hora de gravar, de preparar algum material ali para a internet, também para uma palestra, para uma reunião. Eu acho que a gente entendendo os princípios da comunicação, de como que a gente organiza o nosso pensamento, de como que a gente se prepara para aquele momento e faz isso de forma consciente, a gente consegue se adequar ao contexto. Você falou de rede social, é um dos contextos. Jorge, você é homem de televisão, né? Aí você, já durante o seu trabalho na TV, já estava lá namorando as redes sociais. O que a TV, o que a linguagem da TV te ajuda neste momento ainda com as redes sociais? Pensar o audiovisual, Carlinhos. Pensar a peça como um todo. A televisão é uma ótima escola, você que o diga, né? Assim, é uma ótima escola para a gente entender que, primeiro, objetividade é palavra-chave, assim, em relação a tudo aquilo que a gente quer chamar a atenção das pessoas, porque quando a gente descobre os gatilhos, né, para atrair a atenção das pessoas, principalmente pensando na organização da informação, como eu falei, da gente pensar em ser objetivo sem ser grosso, então ser objetivo do jeito interessante para que as pessoas estejam com você ali na sua história. E aí a TV, ela traz essa bagagem, né, de você organizar a informação de um jeito prático, para que principalmente quem está te assistindo, independentemente da plataforma, essa pessoa possa consumir o conteúdo, mas também saber o que muda na vida dela a partir disso. Então, quando a gente pensa em internet, por exemplo, a gente está pensando ali em produzir conteúdo que gera interação, né? Que gera conversa, que não se limite a uma pessoa ficar te ouvindo, mas que ela participe com você. É abrir a porta, né? Abrir para esse diálogo. A timidez bloqueia a pessoa, né? Ela não consegue falar nada, ela não consegue se desenvolver na frente de qualquer lugar que ela esteja, né? Em oratória, né? Todos nós somos tímidos em um determinado nível, né? E o que a gente, às vezes, se considera é uma pessoa tímida ou não tímida. Mas eu acho curioso que muitas vezes a gente ignora o meio do caminho, sabe? Porque o nível de timidez, principalmente do ponto de vista da neurociência, da psicologia, ele é variado. Não tem uma pessoa 100% tímida ou 100% não tímida. Você se considera tímido? Eu me considero ambivertido, que é o meio do caminho. Qual que é a grande questão? A gente tem os introvertidos, os extrovertidos e os ambivertidos. Já tinha ouvido falar? Não. Já. Ótimo. Os ambivertidos, do ponto de vista da neurociência, Sônia, e vocês que estão nos assistindo, e Carlinhos me complemente, por gentileza, são pessoas que conseguem se adequar de acordo com o contexto, de acordo com a demanda. Então, em algumas situações, eu e o Carlinhos já trabalhamos juntos, por exemplo. Então, você me conhece do dia a dia, sabe que em algumas situações o meu contexto
me coloca numa situação de ficar ali no meu mundinho, de me energizar na minha introversão, de ficar comigo mesmo. Só que de acordo com o contexto, eu vou pro lado extrovertido. É uma espécie de camaleão. E a questão de introvertidos e extrovertidos é onde você se energiza. Os introvertidos, geralmente, eles se energizam estando consigo próprios, né? E os extrovertidos estando com pessoas. Ambivertidos, eles conseguem mesclar um e o outro lado. É aquele roqueiro, né? Que não conversa com ninguém, na hora que sobe no palco se transforma. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E ao mesmo tempo, eu acho que a grande questão aqui é porque não são todas as pessoas que são ambivertidas ou todas introvertidas ou extrovertidas. Eu não gosto da gente se colocar em caixinhas, sabe? Assim, eu sou só assim, porque isso acaba... E fechar o rótulo, né? E fecha o rótulo, exatamente. Que a gente é mais do que a gente acredita, sabe? E eu acredito muito na força da transformação, né? Você comentou da questão da transformação, me lembra um pouco da teoria da neuroplasticidade, que é também algo trabalhado do ponto de vista da neurociência hoje, não só hoje, né? Já há bastante tempo, de que a gente pode se transformar à medida que a gente se permite e tem experiências. A neuroplasticidade é pensar o cérebro humano como um plástico mesmo, não no sentido literal, mas um plástico no sentido de ser manipulável, a partir de rotas neurais que são criadas para que a gente possa aperfeiçoar qualquer habilidade. E comunicação é uma habilidade. Jorge, na minha geração, eu estou indo para os 5.6, há pessoas, né, inclusive convivem comigo, que se assustaram, né, alguns anos atrás com o termo seguidores. Tipo assim, como assim? Eu vou ter seguidores? Eu nem me convenço, não convenço a mim mesmo dos meus pensamentos, das minhas ideias, e eu ainda vou querer ter gente para me seguir. Como diria o Caetano Veloso, né? Vertigem visionária que não carece de seguidor. Você chegou a ter essa pequena crise assim também de pensar, meu Deus, eu vou ter seguidores. Que responsabilidade que é isso, no que eu falo, como eu me posiciono. É um negócio que eu não sei se todo mundo pensa quando vai para as redes sociais. A palavra é muito literal, né, gente? Seguidores, assim. Eu prefiro pensar do ponto de vista de influência. E não apenas do ponto de vista dos influencers. Mas se a gente for pensar na influência que todos nós já causamos no nosso contexto, assim. Porque, querendo ou não, nós influenciamos as pessoas. Independentemente se é uma influência positiva ou negativa, influenciamos o nosso meio. Eu acho que a internet e as redes sociais, de uma maneira geral, elas potencializaram isso. Colocaram ali na caixinha claramente para você ler. X mil seguidores ou X milhões de seguidores em alguns casos. Não me assusta se isso for consciente e se isso tiver uma responsabilidade, principalmente daquilo que está sendo comunicado pela pessoa, sabe? No sentido de ser uma mensagem que tenha princípios éticos, que tenha verdade, nos princípios mesmo do jornalismo. Agora, se isso não é feito de forma consciente, aí sim me assusta, porque hoje em dia a gente vê tanta... não só o cenário das fake news, né, mas o cenário principalmente de pessoas que têm uma voz, uma repercussão ou um certo nível de visibilidade e acabam não sabendo usar isso de uma forma positiva. A timidez, ela te deixa menos convincente? Curiosa a pergunta. Menos convincente, talvez não, mas menos seguro, acredito. Porque ela mira exatamente no ponto frágil que nós temos em relação à aceitação do outro, em relação à expectativa que nós temos de que o outro nos aceite, né? E existem inúmeras questões relacionadas à timidez que na prática elas vêm de algo muito mais profundo, né? Não existe uma causa específica, uma causa somente para uma pessoa que é tímida. Tem todo um histórico, né, que os psicólogos podem falar até com muito mais profundidade. Mas trazendo para o campo da comunicação, uma pessoa tímida, ela tem uma forma de persuasão mais diferente, que pode passar pelo um formato de convencimento, igual você perguntou, né? Mais pelos atos, mais pelo que ela faz, do que necessariamente pelo que ela fala. Então, uma pessoa que é tímida, não necessariamente ela não é persuasiva, mas uma pessoa que é mais extrovertida pode ter mais facilidade para convencer, principalmente através da oratória.
Ô, Jorge, falando agora dos caminhos, né, pelos quais a gente passa para chegar a um determinado ponto na vida profissional, da carreira de comunicador, lembrando do The Voice, no The Voice, quase todo mundo que vai para o The Voice já cantou na igreja, né? E eu sei que você canta, já cantou na igreja, né? Sim, canto. E o meu processo tem tudo a ver com a igreja. Eu não sei se eu já contei aqui, se eu já contei para a Sônia, mas talvez eu já tenha contado para o George lá na TV, que eu ia, mas na época eu não tinha essa noção, né? Um tempo depois, eu olhei para trás e eu descobri que eu ia à missa, eu ia à igreja para ver o padre Otaviano falar. Padre Otaviano, tanto que eu queria ser padre. Depois eu descobri, mais tarde, lá pelos 20 anos de idade, que eu não queria ser padre, eu queria ser o padre Otaviano. Se não fosse o padre Otaviano, não servia. Por causa do padre Otaviano, está lá em Manhuaçu, trabalha lá em Manhuaçu, padre Antônio Otaviano da Costa Franco. Eu admirava muito, e admiro, né? O jeito dele falar, como ele dava ênfase às palavras direitinho, quer dizer, como ele gesticulava, sem gritar, mas sendo enfático na hora exata, e aquilo despertou em mim vontade de falar em público. É aí que eu estou querendo chegar. Qual que é o seu processo que veio primeiro? O de falar em público com a presença do público ou falar para o público dentro da caixinha da televisão lá, por exemplo? Para mim veio falar em público, por conta justamente da igreja. Da igreja. Exato, que eu participava de grupos de jovens e tinha tudo isso como um treino mesmo, né? E eu acredito que trabalhando essa habilidade, assim, desde sempre, assim, eu me vi como uma pessoa que tinha uma responsabilidade comigo mesmo antes de tudo, mas também com as pessoas. Então, a igreja me traz essa herança muito bonita, sabe? Muito responsável de falar com as pessoas. E, para ser bem sincero, o falar em público, ele vem numa segunda parte para mim, porque eu acho que essa comunicação aqui, ó, a interpessoal, do tete-a-tete, que a gente está fazendo aqui, que você que está assistindo a gente, eu acho que ela é a base, sabe? Assim, então, a TV veio como oportunidades, por exemplo, para que eu pudesse desempenhar ali a profissão que eu tinha escolhido, mas ao mesmo tempo eu acho que se a gente não se conecta no dia a dia com as pessoas, isso não tem duração, não tem uma constância. Então, falar com as pessoas veio primeiro, e à medida que isso foi amadurecendo para mim, eu fui desenvolvendo por falar em público também. Comunicação assertiva, lógico que é a ideal, né? Mas de vez em quando a comunicação falha, né? Tem uma música da Mari Fernandes que diz, o rapaz fala, né, tanto, e ela entendeu o amor. Só que aquilo ali foi um mal entendido, mas que no final deu um belo de um resultado. Uhum. E nem sempre as coisas são assim, né? Comunicação assertiva, legal você ter falado, porque assim como a gente estava falando dos extrovertidos, introvertidos e os ambivertidos, a comunicação assertiva fica exatamente nesse meio do caminho também. De quais extremos? O extremo da comunicação agressiva, que é aquela pessoa que tem uma incisiva, ela é muito incisiva naquilo que ela fala e de uma forma até mais robusta, e que você já deve estar lembrando de alguém que fala desse jeito, sabe? Com um tom de voz mais alto, bate na mesa, fala de uma forma agressiva mesmo. O outro oposto é a comunicação passiva, que é aquela pessoa que se anula, é uma pessoa que não se posiciona, que para ela tá tudo bem, entre aspas, porque às vezes ela mesmo não se sentindo bem, ela não comunica isso. A comunicação assertiva nasce justamente dessa combinação, sabe? Desses dois, do limiar entre a agressiva e a passiva. Lembrando que temos também a comunicação passiva-agressiva, que pluga os dois lados, e é aquela pessoa que, mesmo ela não levantando voz, você sabe que ela tá te agredindo, tá te alfinetando ali de alguma forma, e ela faz você Seria melhor que ela gritasse, inclusive. Porque Talvez. a gente não entende, exato, a gente não entende. Quando a gente está diante de um passivo-agressivo, é difícil até a gente comprovar, sabe, assim, porque comunicação não é uma ciência exata, né, gente, mas quando a gente entra na comunicação assertiva, Sônia, a gente está entendendo o nosso lugar de fala, de falar com clareza, com objetividade, aquilo que é forte no agressivo, que é muito objetivo, e às vezes direto ao ponto, preto no branco, e ao mesmo tempo de uma forma suave ou gentil, pegando essas duas forças e usando esse meio do caminho. E isso é comunicação assertiva do ponto de vista técnico mesmo. Você falou de quem não se posiciona, agora vamos para o outro lado.
E aquela pessoa que acha que tem que se posicionar sobre tudo, qualquer tema, desde o esporte, passando pela política, culinária, e vai dando palpite em tudo. Ela acha que ela tem que gravar um vídeo agora para falar, e ela nem pesquisou, nem sabe. Também é meio complicado, né? Podia tirar um pouquinho o pé do acelerador, dá para tirar um pouquinho. Bom senso aí, né? Bom senso mesmo. E principalmente eu acho que nesse ponto que você traz, Carlinhos, falta escuta ativa. Falta ter atenção aos feedbacks que não necessariamente vão vir verbalmente. Por quê? A pessoa que tem esse tipo de comunicação, geralmente, ela traz um perfil de intimidadora. Então, dificilmente alguém vai chegar e confrontá-la. De falar, olha, você está fazendo isso, isso e isso, por favor, pare. Tem que ter muito peito para fazer isso com uma pessoa que é agressiva. Mas, ao mesmo tempo, diante dessa situação que você comentou, de ser uma pessoa que tem isso, que quer participar de tudo, vamos separar primeiro. Até que ponto ela está sendo agressiva e, ao mesmo tempo, isso acontece muito com as pessoas que são mais extrovertidas, né? Que falta um pouquinho desse filtro mesmo, sabe? De limitar ali até onde que eu devo falar ou até onde que eu devo mais ouvir. E, principalmente, trabalhar a escutativa, que é um dos níveis também. O que acontece dentro desse contexto? Você está numa rodinha, há pouco tempo aconteceu. Uma pessoa queria palco, porque tem gente que tem a necessidade, né, de ter palco para fala. Aí outras, eram poucas pessoas, começaram a conversar paralelo, não ouvi os demais. Aí eu comecei a verificar aquilo ali, eu falei, gente, é a tonalidade de voz que faz com que os outros não prestem atenção em você? É a falta, talvez, de conhecimento do assunto? Ou é a falta do interesse de estar ali, porque era bate-papo, não era celular, né? Uhum. Então, assim, eu te juro. Eu ia perguntar, onde é que estava o celular de todos nessa hora? Engraçado que ninguém estava com o celular na mão e o negócio ficou meio que perdido. Aí eu falei, gente, aí já estava nesse contexto dessa questão desse bate-papo nosso, e eu me perguntei, será que uma tonalidade de voz? Porque eu sei que cada público, você tem que se adaptar ao público que você tá. Okay. Se você tá com jovem, né? Você usa um pouco de gíria, você anda mais para lá, para cá, você tá com uma pessoa mais arcaico, né? Mais errado, como vamos dizer assim. É uma conversa mais coloquial, né? Você tem que saber se comportar. E eu te juro que eu não entendi por que as conversas se perderam. Pelo seu relato, o que me parece, assim, cada caso é um caso, né, gente? Mas pelo seu relato, eu percebo que se tivesse um bom envolvimento através, principalmente da oratória, de usar o corpo, a voz, a entonação como um chamariz para o conteúdo, eu acho que, nesse caso, poderia ter um melhor resultado. Porque um ponto eu sou um defensor vívido do conteúdo. Eu acho que a pessoa vai conseguir manter a atenção, reter a atenção se o conteúdo for bom. Uhum. Mas, para você chegar ao conteúdo bom, é importante você cuidar da forma. A forma como ele estava falando, para atrair essa atenção. E aí passa por vários elementos que você comentou, da entonação vocal, sim, mas da própria postura que ele estava usando, do storytelling, né? Que é um termo muito usado. E o que é na prática? O storytelling, se a gente quebra a palavra, o story, a primeira parte, é exatamente o que você está falando. Qual que é o conteúdo? O fato, especificamente. E o telling, que é a segunda parte, é a forma como você conta. Se você conta com emoção, se você conta engajando as pessoas. E talvez nesse caso que você está trazendo, tenha ficado um discurso monótono, chato, porque estava muito apegado talvez ao story, de ser algo muito objetivo, ao mesmo tempo de talvez não saber usar o corpo, a voz, todo o cenário a seu favor para convencer e atrair e manter a atenção das pessoas naquilo que essa pessoa estava comentando. Vocês mencionaram a questão do tom de voz. Você sabe que eu tenho que me policiar sempre, porque eu cresci com meu pai surdo. Mesmo quando ele usava aparelho, ele ainda escutava bem pouquinho. Então a gente tinha que gritar dentro de casa. E não é sentido figurado, era gritar mesmo. Qualquer pessoa que passasse na rua
ia pensar, nossa, o pessoal dessa casa vive brigando. Mas às vezes a gente estava até brincando, falando sobre futebol. Só que meu pai às vezes era até engraçado, né? Lembra aquela história da velha surda lá da Praça da Alegria, da Praça é Nossa? O meu pai, a gente tinha episódios parecidos com aquilo, que ele entendia tudo errado, então você tinha que gritar. Então eu herdei, então essa fala, de vez em quando eu me pego, eu mesmo falo comigo mesmo, falo mais baixo, você está gritando e ninguém é obrigado, né, a entender por que você grita, né? E aí você falando de oratória, eu estava me lembrando da história do Demóstenes, lá, um dos maiores oradores gregos, da história das pedrinhas na boca, porque ele era gago e fazendo exercício para poder melhorar a oratória, até que ele se tornou um dos maiores oradores do tempo dele. Nesse ponto específico, mais da parte do aparelho mesmo, você toma algum cuidado, faz algum trabalho em relação a isso para cuidar desse instrumento que é a voz? Eu estudo fonoaudiologia por isso, né, cara? Para cuidar de si mesmo. Exatamente, para entender exatamente como funciona o nosso aparelho fonador e a motricidade orofacial, que são os músculos da face, e como a gente trabalha para melhorar a nossa articulação, a nossa projeção vocal, que é o que você estava falando exatamente, falar um tom mais alto, né? Porque a gente tem aqui dentro da nossa cabeça, a nossa caixa craniana, né? Que é a nossa cabeça, a gente tem uma caixa de ressonância, que é o uso correto da voz, né? Que a gente, utilizando ela de uma forma correta, com acompanhamento profissional de um fonoaudiólogo especificamente, a gente consegue deixar o nosso tom agradável para as pessoas ouvirem e, ao mesmo tempo, não cansar tanto a nossa garganta, porque o que a gente utiliza, em muitos casos, é a voz de garganta, né? Que fica aqui, aí chega no final do dia, a gente está cansado. Às vezes a gente nem está nem fazendo uma palestra ou falando com muita gente, mas no final do dia, o pessoal que trabalha no comércio, trabalha com atendimento ao público, fica com a voz desgastada mesmo, né? Você sabe que falta faz um fonoaudiólogo, Sônia? Eu sou narrador de futebol de rádio há 35 anos, né? Há mais ou menos uns 15 eu descobri que eu passei 20 anos fazendo a coisa errada. Você chegava ao Mineirão para transmitir um jogo, na cabine, uma garrafa cheia de café. E eu transmitindo o jogo, tomando café. Acabava o jogo, não tinha mais voz. Não tinha. Até que, né, no jornalismo, ao entrevistar um fonoaudiólogo, ele falou, olha, a última coisa que você tem que beber é café durante uma transmissão de futebol, quando você está usando a sua voz. Nem antes, nem durante, pelo menos, né? E aí foi mudar os hábitos, água. Hoje, durante uma transmissão de futebol, 3 litros de água, vão embora assim, brincando. Preferencialmente em temperatura ambiente, inclusive. Exatamente. E saio com a voz sem desgaste, quer dizer, não saio mais rouco, como eu saía. Não tomando água, porque não na falando. prática, essa é vamos lá, explicando o porquê que a gente não recomenda o café e recomenda o uso da água, né? Bom que o cara já pega deixa, não precisa nem da pergunta. Já estou ligado aqui. Mas a água especificamente é uma hidratação indireta. Quando você bebe água, igual você está fazendo nesse momento, você está hidratando o seu corpo como um todo. E aí a sua inteligência corporal, né, ela vai distribuir a água para o seu corpo como um todo e vai chegar aí nas suas pregas vocais. A gente usa o termo leigo cordas vocais, mas o correto mesmo é pregas vocais. Uma nutricionista me ensinou isso também. Exato, nas legal. Entrevistas. E aí, o ideal, inclusive, Carlinhos, nos próximos jogos que você for narrar, se você puder levar um nebulizador com soro e com água mesmo, porque essa é uma hidratação direta. As partículas de água ali, o vaporzinho que sai, ele vai hidratar o seu aparelho fonador. E o uso do café, ele é prejudicial porque o café, de alguma forma, ele desidrata. Ele deixa com que essa região aqui da nossa laringe, né, e da nossa faringe, ela fique mais seca, facilitando com o atrito entre as pregas vocais. As pregas vocais são do tamanho do nosso dedinho aqui, ó, da unha do seu dedinho mindinho. Então, é bem pequenininho. Nos homens é um pouquinho menor do que nas mulheres. Ao contrário, nas mulheres é um pouquinho menor do que nos homens, por isso a voz mais fina, geralmente. E aí, na prática, quando a gente bebe o café, é como esse processo de desidratação, ou seja, o nosso corpo precisa de levar a água ali para aquela região e o atrito surge. E aí, se você for falar em público, for falar em uma reunião ou trabalhar falando, evite o consumo de café. Jorge, você falou a questão dos gestos na hora de conversar. Uhum. Que gestos são esses? Geomarcação. O termo técnico, né, do ponto de vista de oratória. A geomarcação é você usar
principalmente as mãos e o corpo, para enfatizar alguma informação. Não é ficar falando o tempo todo, né, com as mãos, porque senão vai ficar cansativo para quem está te assistindo, imagina. E aí a gente usa, dentro de preparo de palestrantes ou preparo de pessoas que vão falar em público, preferencialmente o uso do plano médio. Na prática é o seguinte, a gente tem o plano alto, que é do ombro para cima, o plano baixo, que é da cintura para baixo, e o plano médio, que pega aqui. Essa é uma herança do teatro. Então, quando você vê um ator ou uma atriz que está no plano médio, a informação ela está passando, é como se fosse uma sequência de informação. Quando ela vai para cima ou para baixo, automaticamente é um reforço da informação. Estou fazendo isso nesse momento agora com as minhas mãos. A geomarcação não significa que você vai usar como se fosse Libras, né, a língua brasileira de sinais, que você vai exatamente desenhar. Mas é você usar suas mãos de uma forma consciente para reforçar alguma informação. Pensa que a sua mãozinha é o seu marca-texto. Então ela vai, de alguma forma, reforçar não só a mão. Quando a gente estava falando de entonação vocal, por exemplo, algumas palavras a gente destaca. E como é que a gente destaca? Ou com a projeção vocal, ou falando ela de maneira mais rápida ou mais devagar. E com isso você quebra o ritmo. E as mãos é nesse sentido também. Então a geomarcação é exatamente você dar ênfase, colocar um destaque, uma lupa naquela palavra, para que isso gere mais conexão com quem está te assistindo. Eu estou percebendo assim, o Carlos fala mais pausado, como diz ele, fala mais alto, mas fala mais pausado. Okay? Você fala mais rápido. É um formato de segurar a atenção, ou seja, você falando mais alto, mais rápido, automaticamente, o que vai acontecer? Ele vai entregar a resposta dele mais rápida. Seria isso? O ritmo de fala tem a ver com o ritmo de pensamento, na verdade. Assim, pessoas que são mais ansiosas, que costumam falar mais rápido, costumam pensar mais rápido. É aquela história da gente falar, olha, aqui funciona tão rápido que na hora eu embolo para falar. Já perceberam pessoas assim? O fluxo, né? Vem aqui, rajadas de pensamentos. E é exatamente a parte da linguagem que a gente utiliza, né? Mas o que eu estou fazendo aqui com vocês durante a entrevista, por exemplo, é a utilização de técnica de oratória para conseguir colocar informação e, ao mesmo tempo, as informações que são mais importantes, eu mudo o meu ritmo. O meu ritmo natural de fala é um pouco mais agitado, mais rápido. Mas quando eu quero reforçar alguma informação, como eu estou fazendo agora, eu quebro. Ou eu quebro no ritmo, falando mais devagar, ou eu dou mais entonação para aquela palavra, ou eu reforço com os meus gestos também. Jorge, pois não, Sônia. Se você pegar uma inteligência artificial, por exemplo, uma Siri, um Google, qual é a outra que nós temos? Alexa, por exemplo. Esse formato seu de fala, ela vai te acompanhar? Curiosamente, tá preparada? A inteligência artificial já foi até na oratória agora, porque tem uma inteligência que ainda não tem no Brasil, ela está apenas no inglês, mas que avalia a sua performance durante uma videochamada, por exemplo. Então, é um programa de computador que você instala e aí ele fica filmando você, ele fica gravando a sua performance durante uma reunião de trabalho. E à medida que você vai se posicionando corretamente, de acordo com alguns atributos que eles mesmos levantaram, os programadores, o programa vai te dando um feedback instantâneo. Fale mais devagar, nesse caso. Okay. Fale mais rápido. A conexão do visual não está legal. Melhore isso, apenas no inglês no momento. Me fugiu o nome, mas dá para pesquisar. Se você dá um Google, você descobre já essa inteligência artificial, que no momento é paga, é um aplicativo, mas que já está nesse nível de feedbacks instantâneos, né? Porque comunicação é isso, né? O feedback que você tem na hora. Eu estou tendo o feedback de vocês aqui agora. Uma expressão facial que muda, eu consigo mudar o meu discurso a partir do que eu estou achando que vocês estão entendendo ou não. É exatamente a diferença, né, da gente, com vocês aqui que estão assistindo a gente não sabe, apenas nos comentários ali. Mas a comunicação é feedback na hora, né? Você saber, e a gente faz isso de uma forma inconsciente, né, no dia a dia. É a segunda vez nesta mesa aqui que eu vou me lembrar do saudoso professor Marcos Mendes. Uma vez a gente conversa, e a história é a mesma, só que agora em outro contexto. A gente conversando uma vez sobre a questão da leitura. O pessoal está lendo pouco, ninguém está lendo quase nada. Tem que ler. O famoso tem que ler. E o Mendes levantou uma questão que até hoje me deixa intrigado. Ele falou o seguinte: Carlos, será que
nós já estamos ultrapassados nisso também, que vem uma geração que não vai precisar ler, uma geração que vai se informar por vídeos e mais vídeos, e ninguém vai mais folhear livro nenhum, e nem mesmo livro na forma virtual, não vai mais atrás das letras, mas vai... A nossa geração já está viciada em vídeos, a gente gosta de ver vídeo. Você já pensou sobre isso? Você acha que os livros vão ficar ali, vão virar peça de museu? Tomara que não. Eu falo isso com o coração doendo. Tomara que não, eu também. Mas eu acho que não, principalmente do ponto de vista dos estudos científicos que são feitos sobre isso, sobre aprendizagem especificamente. Os estudos mostram que a gente aprende melhor quando a gente lê e pratica, né? No sentido, eu até vi um estudo recente sobre o hábito de você, ao mesmo tempo que ler, escrever, fazer anotações daquilo que você está lendo. Os vídeos, eles entram muito no estímulo do movimento, né? Que o nosso cérebro é um caçador de estímulos. Então, tudo que tem movimento, por exemplo, essa TV que está rodando aqui, várias propagandas durante o podcast, ela automaticamente chama a sua atenção, porque é movimento, enquanto a nossa cena aqui está parada. Num livro, por exemplo, está parado, né? Então, tá naquele momento você com você mesmo. Pessoas que tendem a ser mais introspectivas, por exemplo, podem ter uma facilidade maior para ler esses livros. E aí, como o mercado, na minha opinião, se adequa? O Kindle, por exemplo, o Kindle que é usado pela Amazon, né? Ele já vem um pouco nesse contexto de textos com letras maiores, mesmo que o livro é a mesma coisa do físico, né? Mas ele vem com letras maiores para que você possa acompanhar o seu crescimento ali, o seu crescimento, a sua evolução na leitura. E principalmente, Carlinhos, eu acho que quando a gente está falando de livro, de uma forma geral, e de ler, a gente está falando de repertório. O repertório linguístico, principalmente. Porque não adianta a gente pensar ali na forma se a pessoa não tem o conteúdo para desenvolver, para falar sobre diferentes assuntos. Então, sendo mais específico na resposta, acredito e espero que não suma a questão dos livros e, ao mesmo tempo, que a gente consiga treinar essa habilidade de ler, porque muitas pessoas acostumadas demais com vídeo, acabam perdendo o fôlego de leitura, sabe? Quando pegam uma leitura um pouco mais robusta ou mais extensa, acaba desistindo. Porque a gente já vê, por exemplo, com os pais, né? Já vão dando lá o brinquedinho eletrônico para o filho, quer dizer, aquela fase de dar o livrinho cheio de figurinhas. Agora dá o tablet, a gente, né, já não está vendo mais, quer dizer, você já fica coçando a cabeça, será que vai ser assim? Mas a gente percebe na própria inteligência artificial, as pessoas têm que ter uma certa cultura, porque nem eles te respondem aquilo que você realmente está querendo. Se você não souber elaborar a pergunta, ela te dá outra resposta completamente diferente daquilo que você está esperando. Então, eu creio, entendeu? Que vai ser, sim, necessário. Senta lá, Cláudia, faz a pergunta de novo, depois você volta cá. E é curioso, porque aí, nesse caso, a gente fala de gerações também. A diferença do perfil comunicacional das diferentes gerações, assim, em relação até mesmo como dizer alguma informação e como que a gente se prepara para perguntar. Perguntar é uma arte, né, gente? Então, quando a gente sabe fazer as perguntas certas, perguntas abertas preferencialmente, que eu gosto de destacar, a gente tem a diferença principal das perguntas fechadas e abertas. As fechadas são aquelas que a resposta pode ser sim, não ou talvez. E as abertas abrem o diálogo. Então, em vez de você perguntar, você gosta disso? Você pode perguntar o que você gosta nisso ou o que você não gosta nisso, que aí você abre o diálogo. Antigamente era muito bonito você ver uma pessoa que falava difícil, né? Nossa. Hoje em dia, se você pega eu sempre uma achei pessoa... feio. Mas quando você viu uma pessoa falando difícil, você achava assim, intelectual. Esse estereótipo do juridiquês. E hoje em dia isso acabou, né? Hoje o palavreado, ele é o mais simples possível para ele ser entendido de uma melhor forma. Eu não sei se é porque o nível de cultura das pessoas não avançou, aí então a gente manteve um padrão de linguagem, ou se realmente era desnecessário, né? Algumas formas de falar, de comunicar. Mas salva as proporções, né? Que o juridiquês está aí ainda, né? Assim,
que é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu já atendi, por exemplo, advogados em mentoria de comunicação que tem essa dificuldade, que está tão engedrada essa expressão, sabe? Tem que falar assim, até mesmo porque é obrigado, na verdade, né? Para fazer os despachos ou para fazer essas questões que no dia a dia são pessoas que acabam usando isso, sabe? Já está acostumado a fazer isso no trabalho, então vou puxar isso pro meu dia a dia de uma forma inconsciente. E aí a gente tem que quebrar esse padrão, né? De quebrar para justamente falar de uma forma mais simples. Agora eu vou tentar juntar as duas pontas. O que a Sônia falou, né, a respeito da linguagem mais simples, mas retomando o que o Jorge disse um pouco antes de você, que é a questão do repertório. É óbvio, né, que, por exemplo, na televisão, nas redes sociais, a gente tem que se fazer acessível. Porque não adianta nada eu falar um monte de blá 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 lá que ninguém está entendendo. Então vai ser... Os meus seguidores vão sumir, né? Vão parar de me seguir, não vão mais querer saber o que eu estou falando lá, porque não vão compreender. E aí não é demérito para eles, é demérito para mim, né? Que eu estou me tornando, estou me fazendo inacessível. Mas por outro lado, quando a gente vem na questão do repertório, por exemplo, quem lê Guimarães Rosa, quem lê Machado de Assis, quem lê James Joyce, né, que se debruça para entender Ulisses, que é uma obra difícil de entender porque ele escreve com fluxo de pensamentos, né, e de sentimentos. Quem começa a ler Ulisses, na primeira página você já quer desistir, na segunda você quer desistir de novo, na terceira também. É um teste de resistência, de resiliência. Eu vou até o fim, eu vou ler esse livro, e quando você chega ao fim do livro, você se sente premiado. Então, eu acho que seria uma busca do equilíbrio, seria a palavra certa aí, Jorge. Quer dizer, eu tenho que buscar repertório, porque às vezes até para eu ter uma linguagem simples, eu tenho que ter uma base, um arcabouço de conhecimentos para que eu possa saber com que simplicidade, vamos dizer assim, eu vou abordar aquele tema, né? Eu acrescentaria até, Carlinhos, a diversidade. Diversidade de repertório mesmo, no sentido de ler ou se permitir expor a contextos diferentes do seu. Porque muitas vezes, igual esses exemplos que você citou, são exemplos de situações em que você está exposto a um contexto diferente. Então eu, por exemplo, tenho os meus assuntos preferenciais, sim, eu gosto muito de ler sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento humano. Essa é a minha praia, é o que eu gosto, que se você me perguntar alguma coisa dessa área, eu vou gostar. Mas eu leio sobre outros assuntos também. E não necessariamente com palavras mais rebuscadas, porque a minha forma preferencial de aprender é com palavras mais simples mesmo. Mas que eu tenha conhecimento para principalmente entender como que essas outras áreas elas se conectam, sabe? Porque dá para puxar qualquer outro contexto e vir para cá. Porque, por exemplo, uma das histórias, uma das teses que eu gostaria de defender um dia, por exemplo, na comunicação, na televisão, talvez mais do que nas redes sociais, na televisão, né, você tem que ter sintético, né? Você tem lá 2 minutos para você contar uma história que talvez não fique bem contada em 2 minutos. Mas você tem 2 minutos para contar a bendita história, então você tem que se virar. E nesse momento, a poesia, quando você pega uma poesia, por exemplo, do Mário Quintana, que tem esse poder de síntese, do Paulo Leminski, que é a síntese em pessoa, né? É o poeta que sabe sintetizar bem as coisas, também pode ser útil, né? Quer dizer, então, descobrir esses caminhos, né? De se comunicar, dizer muito em poucas palavras. A internet tem menos isso, né, Jorge? Essa questão do tempo, né? Praticamente você tem o tempo do mundo, mas aí a gente tem justamente a retenção da atenção, né? Por isso que a gente considera que os primeiros segundos ali, os 3, 4 primeiros segundos de uma pessoa que está gravando um vídeo, um material, um Reels, por exemplo, pro Instagram, são decisivos para que a pessoa continue ou não com você. Você ganha ou perde em poucos segundos. Você está passando ali, com o dedinho, você passou ou ficou. Num discurso, numa plateia, é muito mais fácil você ter a percepção que o seu discurso não é o ideal. Uhum. Porque você começa a perceber que as pessoas estão olhando para o lado, conversando, mexendo no celular, e você consegue ali mudar o seu discurso, a sua oratória de um momento para o outro, ou você tem que ter muito domínio para fazer uma coisa dessa?
Não, a gente precisa treinar para ter exatamente essa habilidade de jogo de cintura mesmo, assim. Há pessoas que têm mais jogo de cintura que outras, que vão automaticamente se ajustar com mais facilidade. Mas é importante que quem não tenha ou quem tem trabalhe isso para, a partir do feedback que você está vendo ali, as pessoas te dar, você ajustar e tá tudo bem ajustar. Porque ninguém sabe o seu plano, ninguém sabe aquilo que você vai falar. E às vezes a gente fica travado, né? Não, eu planejei assim, planejei assado. E ao mesmo tempo, se não está funcionando, a hora de mudar é agora. A hora de testar é agora. Como é que a gente adquire isso, gente? Com treino e também com prática. Não é numa palestra que a pessoa vai virar da água para o vinho, sabe? Por isso que eu reforço que os treinos e principalmente se expor a situações em que você vai falar em público e vai ser desafiado a isso, vai te abrir essas oportunidades para você trabalhar e a cada dia e sempre melhorando, né, gente? Não tem um orador, por melhor que ele seja, que ele tá pronto para tudo especificamente. Jorge, o PowerPoint está fora de moda? Não. Não tá. Eu sou um defensor do PowerPoint? Das apresentações, mas não necessariamente em todas. Mas, assim, eu pergunto isso porque eu gostava de assistir às aulas de espetáculo do Ariano Suassuna. Uhum. E gosto de ver Clóvis de Barros Filho. Né? O Clóvis de Barros Filho, ele gosta de tripudiar sobre essa questão do PowerPoint. E o Ariano Suassuna, por exemplo, né, com aquele jeito dele da cultura, reforçando a cultura brasileira, de bater pesado e às vezes até, né, de forma repetitiva mesmo, para a valorização da cultura do interiorzão do Brasil mesmo, lá do sertão, das Gerais, né, que fossem. E ele tinha esse poder, você não sentia falta de um complemento, de legal. Um PowerPoint, quer dizer, ele conseguia te prender e consegue, né? Você vai, os vídeos dele estão por aí, as aulas de espetáculo. E eu fico me perguntando às vezes assim, quando é que eu preciso usar o PowerPoint e quando é que eu posso abrir mão do PowerPoint? Você está me lembrando do TEDx. A gente teve o ano passado, em novembro, o TEDx Governador Valadares, que é ligado à plataforma do TED Talks, e eu atuei na preparação dos palestrantes, foram 12. E aí na avaliação, a gente decidia quais iam usar ou não PowerPoint. Qual foi o critério seguindo a metodologia do TED? Os PowerPoints, eles são um apoio visual. Eu sou bem enfático em dizer que ele não está vencido, Carlinhos, porque eu acho que as pessoas têm um uso errado do PowerPoint, enchendo de informação ou trazendo de uma forma que não precisa. Quando ele é necessário, quando há um apoio científico, por exemplo, uma das palestrantes foi a Sueli Siqueira, que falou de imigração. Só que o recorte que nós demos à abordagem dela foi um recorte de maneira que não precisou de PowerPoint. Uma doutora em imigração. A Sueli, a gente senta para ouvir falar, só ela ali já... Né? Mas olha que legal, ela poderia ter trazido ali elementos técnicos do ponto de vista de números, de história, poderia, mas a gente abordou do ponto de vista de histórias. E com isso, ela não usou PowerPoint. Outras pessoas que também falaram de histórias precisaram ali de um apoio, não no sentido de ter que, mas foi interessante, por exemplo, a gente tinha uma história de uma lutadora de Muay Thai que viajou para outro país. Eu falei, nossa, eu quero ver, você está me contando, mas eu quero ver. Vamos usar uma foto? A foto é um PowerPoint, querendo ou não Sim. Porque a gente usou a base ali, mas era só uma foto. Então, quando a gente usa o contexto de acordo com a história, é o recurso audiovisual que vai se adequar à sua história. E não você que tem que obrigatoriamente usar um recurso audiovisual. Tem que ter um cuidadozinho com o PowerPoint, né? Porque, por exemplo, é meio frustrante você tá vendo um palestrante que domina plenamente o assunto, é bom de fala, é bom de voz, a voz é agradável. Aí vem um PowerPoint com erros de português, erros de pontuação, nessas horas que dá a gente uma pega, desanimada, né? dá uma desanimada, dá vontade de ir no banheiro na hora, de tomar água, levantar, porque eu confesso que dá uma desanimada. Segredo viu? de PowerPoint, gente. Assim como na publicidade, os outdoors eles têm uma regra ali, né? Os publicitários que eu também trabalho com comunicação empresarial, então convivo com esse mercado de publicidade também. 12 palavras no máximo.
É uma regra. Opa, olha aí, ó. Mas comece a ver os outdoors mais profissionais, tá? Porque Sim. a gente sabe que não necessariamente são empresas de publicidade que fazem, mas as que têm agência, porque existem estudos mostrando que 12 palavras você consegue ler mais rapidamente. A mesma coisa para um PowerPoint. Nada de encher texto, assim. Para os que usaram no TEDx, por exemplo, PowerPoint, era uma palavra, ou uma foto, ou uma frase de impacto. Por quê? À medida que você está contando uma história para uma pessoa, se você coloca ali um PowerPoint, ela deixa de prestar atenção em você e automaticamente vai querer ler o texto. E ela foge, e aí já é um momento de desconexão com aquela história que você está contando. Se você quer justamente o contrário, você quer gerar conexão, por que você vai tirar a atenção de você e vai jogar ali no PowerPoint? Salvo as exceções, por exemplo, numa aula, um professor que está explicando uma disciplina que vai falar e ele precisa ali de um apoio para explicar as regras científicas. Mas numa palestra, normalmente, ou num treinamento, ou numa comunicação que você vai fazer, use pouquíssimas palavras e mais fotos e vídeos, né? Aqui, olha para você ver, aqui poderiam ser PowerPoints. A gente tem palavras e de uma forma bem simples, bem objetiva, para que isso não chame tanta atenção, mesmo com o movimento, para a gente ter atenção para cá, para nossa mesa. Essa questão aí do que se usa dentro da comunicação, você pode fazer uma mesma palestra, né? Usando linguagens diferentes e apresentações diferentes, porque às vezes aquele público ali te exige, né? Aquilo ali, né? Isso é muito usado, né, Jorge? O conteúdo é o mesmo, mas a forma nunca vai ser a mesma. E mesmo que seja uma repetição, ainda assim não vai ser a mesma, né? Porque a questão emocional interfere bastante ali. E aí vou dar um exemplo. Quando uma mesma palestra é feita 2 vezes, na segunda vez a gente está um pouco mais solto, né? Porque é como se a gente tivesse passado por aquele momento já. Então, mesmo que o tema, os slides sejam os mesmos, a experiência é diferente. E quando a experiência é diferente, a gente consegue puxar alguma história que naquele momento você lembrou e da outra vez você não tinha lembrado. Por mais que você roteirize ali, organize a informação com o início, meio e fim. Olha, eu vou começar falando disso, depois eu vou falar aquilo e depois eu vou concluir resumindo tudo o que eu falei. Nunca vai ser igual. Você falou muito de não se preocupar somente com a forma. E a gente tem a tendência hoje a perceber que... Eu me lembro quando minha filha... Lá, quando ela tinha uns 14, 15 anos, agora ela está com 23, que ela pediu um tablet, que eu mais a mãe dela, a primeira pergunta que a gente fez, você quer um tablet para quê? Aquelas perguntas que a gente precisa fazer também, né? Eu quero ter um canal para comunicar o quê? Eu quero fazer história para comunicar o quê? E para quem, né? E para quem? E para quem é muito importante, né, Jorge? Para quem eu quero falar, né? Como você... se conecta. Eu acho que a grande questão aqui é que a forma, especificamente, ela atrai, o conteúdo segura. Então, quando você tem um conteúdo muito bem definido, e, gente, não se cobrem tanto em ter um conteúdo definido já nos primeiros materiais que você produzir, porque o conteúdo ele vai sendo construído, ele é um resultado. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, e às vezes a gente não sabe, a gente começa fazendo. Às vezes a gente não sabe, a gente vai descobrindo a nossa voz à medida que a gente vai se colocando à prova. E aí a gente vai ajustando a forma e descobrindo a nossa voz a partir disso. É mais ou menos o processo da escrita. Muitos escritores falam isso. Olha, eu comecei um romance, coloquei a primeira frase, eu não tinha ideia de nome de personagem, eu não tinha ideia se ele ia ser pobre, se ele ia ser rico, se ele ia ser homem, fui construindo, daqui a pouco veio o personagem na minha cabeça e veio, a história foi vindo. Muitos dizem que escrevem assim, né? Tom Jobim dizia também que as letras das músicas dele, às vezes, Luísa, por eu vi ele falando sobre Luísa, que foi quase uma psicografia, a letra foi caindo assim, e ele foi escrevendo sem rima, sem nada, coisa maravilhosa, um espetáculo de música. E eu acho que às vezes é assim o processo, então, pelo que você está falando, é parecido com isso. Você está me lembrando Elizabeth Gilbert, que é a autora de Comer, Rezar e Amar, que foi um sucesso extraordinário como livro e depois virou filme com a Julia Roberts como protagonista. E a Elizabeth Gilbert na Grande Magia, que é um livro que ela escreveu após o sucesso de Comer, Rezar e Amar, é aquele livro que ela se mostra vulnerável, né? Ela fala, olha, depois do grande sucesso que foi uma bilheteria global com a Julia sendo a protagonista,
é como se as pessoas que perguntassem para ela ficassem esperando qual que é o próximo grande sucesso, né? E um dos pontos que ela traz em relação à produção de conteúdo e criatividade como um todo é o ponto de que ela tem uma teoria, né, que não é baseada em dados científicos, é baseada na experiência dela. Ela considera a inspiração como se fosse uma entidade, uma pessoa que chega para você. Então, quando você está falando, por exemplo, da música Luísa, que é produzida de uma vez, é como se fosse essa entidade, essa ideia que chega de uma forma repentina e que se você não acolhe, não abre as portas para ela, ela vai para outra pessoa. E aí tem a teoria lá do inconsciente coletivo, né? De que uma pessoa, se você não dizer algo que você esteja pensando, outra pessoa pode também estar pensando. E geralmente está. Porque existe essa teoria das pessoas, dessas ideias que se comungam, né? Mas ao mesmo tempo, a ideia, e aí puxando para a comunicação, né? A produção de conteúdo, aquilo que veio como inspiração para você falar, para você se expressar, aproveite e vai. Só vai, assim. Depois pensa na forma. Jorge, eu vejo os seus vídeos, os seus stories e tudo mais, né? Acompanho. E a gente tem, assim, a nítida impressão que você tem tudo definido, né? O que você quer atingir, o público que você quer atingir, o que você quer falar, muito bem delineado, muito bem traçado, muito bem editado, né? Ainda que não seja no processo de edição, mas já na sua cabeça já vem editado. E a gente percebe que há outro tipo de usuário da internet que quer viralizar. Então ele faz assim, às vezes não tem a menor ideia, porque uma hora um vídeo meu vai viralizar e eu vou ficar famosíssimo e vou dar entrevista. E aí é engraçado, né? Porque o pessoal da internet já está pensando na televisão. Eu vou em todos os programas fazer o circuito, né, das TVs com quem viralizou na internet e vou bombar e vou monetizar rapidamente. Tem essa diferença, né? Quem quer viralizar... acontece, né, gente? Vamos ser sinceros. Quem quer viralizar quer ser apenas engraçado, às vezes, né? Eu prefiro acreditar também, e uma coisa não anula a outra. Sim, eu concordo que tem um perfil de pessoas que querem viralizar pelo lado do humor ou pelo lado de diferentes formas. Mas eu sigo pessoas que viralizam por falarem justamente do que eu falo também. Então, acho que existe esse espaço, assim, no sentido de uma pessoa, por exemplo, que tem um discurso bem parecido com o que eu gosto de ouvir e de ler, é a Duda Rodrigues. O nicho dela é autodesenvolvimento. Ela fala, então, sobre vida, sobre meditação, sobre emoções, sobre relacionamentos. E é uma forma, não é engraçado, a comunicação dela é mais sutil, mais emotiva, e ela viraliza não no sentido de estar bombando numericamente, apesar de que ela tem um perfil com muitos seguidores, assim, mais de 200 ou 300 mil. Mas eu entendo o comparativo com aquilo que é engraçado, aquilo que é instantâneo, vai muito mais rápido, né? Por quê? Tá ali, é mais viralizável mesmo. Né? Eu não sei se a Sônia já viu, se já conhece, o Jorge também. Rita Von Hunt, que ela tem um canal aqui também no YouTube, que na verdade é o Guilherme, né? Que ele se veste de Rita Von Hunt. E muitas vezes, quando ele vai de Guilherme, né, que ele vai sem se montar como drag queen, ele se define, ela é a Rita Von Hunt, mas ele é o Guilherme, e ele fala, olha... depende, às vezes é uma questão de tempo, não dá tempo de eu me montar, eu venho de Guilherme mesmo, mas aí o Guilherme fala coisas que são da Rita, e a Rita é muito interessante esse processo, né? E ela fala, ela é professora, o Guilherme é professor de literatura inglesa e fala muito sobre política, e eu me lembrei dela, né, da Rita Von Hunt, por causa disso que você falou. Alguns vídeos dela viralizam, realmente ficam, né, são muito divulgados, e sem ela fazer nenhuma coisa mirabolante para que viralize. E ele tem uma teoria, ele diz o seguinte, todos nós em algum momento estamos montados. No seu trabalho você vai montado, no seu trabalho você não é 100% o que você é. Você naquele momento lá está vestido de blazer para apresentar o jornal, é um personagem. Por mais que você queira ser verdadeiro e busque a sua verdade ali para fazer, mas você está travestido. Então é um jeito de enxergar a comunicação bem bacana, bem ousado assim,
e que faz a gente pensar, né? Porque o ponto-chave aqui é que não necessariamente as pessoas que viralizam muito, elas estão tendo retorno, inclusive financeiro, proporcional. Porque eu já vi pessoas que não têm tanta repercussão como um material que viralize, mas que elas conseguem um retorno financeiro. E às vezes o objetivo da pessoa é o retorno financeiro, que eu acho que é exatamente importante também. E às vezes a pessoa que está viralizando ali, ela não consegue monetizar isso. Fica com milhões de visualizações, fica engraçado, todo mundo está curtindo, mas no final das contas não está dando um retorno financeiro para ela. Ao mesmo tempo que tem pessoas que talvez não tenham um número expressivo de visualizações, mas as pessoas que estão assistindo conseguem pagar por aquilo que ela está comprando, por aquilo que ela está vendendo. E aí que está o segredo, né? De você entender o que você quer alcançar. Nós estamos falando de comunicação tem a oratória. As duas conversam? Eu entendo a comunicação como um guarda-chuva. E a oratória é um dos elementos. E por que eu acho que... Eu gosto de, inclusive, separar, tá? Assim, deixar definido comunicação e oratória. Porque a comunicação, como esse conceito em que a gente tem ali, naturalmente, o receptor, o emissor, a mensagem, o canal. E a oratória como uma das ferramentas, um dos braços da comunicação. Porque quando eu estou falando de comunicação... Concorda comigo que eu também posso estar falando de escrita, eu posso estar falando de comunicação, de escuta, que passam por áreas diferentes do conhecimento da oratória. A oratória é uma coisa mais prática, mais pragmática, voltado para a postura, a persuasão, o convencimento, mas não necessariamente a comunicação se resume à oratória. Eu não gosto disso porque... existe uma polêmica com isso, né? O termo oratória em si. Eu sou mais um defensor da comunicação e oratória como um elemento. A palavra oratória parece que ela vem carregada historicamente de algo muito formal, muito oficial, né? Seria isso? Sim, exatamente. E eu acredito que esse... Mas eu mesmo assim preferi manter... Porque é muito mais fácil de você explicar para uma pessoa. O que você faz? Eu trabalho com oratória. As pessoas entendem. Se eu falar com as pessoas, eu trabalho com as pessoas, aperfeiçoando as pessoas a falarem em público. Como? É como uma palavra que a gente já tem no nosso repertório. De a gente saber exatamente o que se trata. Às vezes a gente tem uma ideia do que é oratória, não necessariamente do ponto de vista técnico, e eu acho que a oratória faz muito mais sentido quando a gente conecta com ciência. Por isso que eu falei a todo momento, eu me pós-graduei em neurociência para entender como é que o nosso cérebro se articula para falar. Né? E o que eu acho interessante nessa questão atual, por exemplo, de você saber comunicar, usar as redes sociais, fazer um vídeo ou outro, eu estava acompanhando a minha filha agora tentando um estágio de engenharia mecânica, e praticamente em todos os processos seletivos ela tinha que gravar um vídeo para fazer um estágio de engenharia mecânica. Então é um negócio que dá uma pirada na cabeça da gente. Fala, mas tem um momento que você pergunta, mas você está gravando vídeo, mas você não está fazendo estágio para engenharia mecânica? São as chamadas você soft tem que gravar um vídeo? Né? São as chamadas soft skills, e a comunicação é uma das softs. Pois é. Na prática, a diferença, como o mercado mapeia essas diferenças, né? Entre as hard skills e as soft skills. As hard skills são as habilidades técnicas. Uma engenheira mecânica tem que saber fazer conta, tem que saber se articular. Isso é como se fosse o obrigatório, é o básico da profissão. Todos nós temos que ser bons tecnicamente naquilo. As soft skills entram nas habilidades comportamentais. Comunicação foi mapeada recentemente pelo LinkedIn como uma das 3 principais habilidades que os recrutadores das grandes empresas do Brasil estão valorizando nos candidatos durante o processo seletivo. Então, uma estagiária de engenharia mecânica é naturalmente esperado que ela saiba fazer tecnicamente aquilo. Mas a soft skill, que tem a ver com comunicação, para ela saber, o recrutador saber se ela se posiciona bem, se ela articula bem o pensamento, isso é uma característica que ela vai usar como um diferencial no portfólio dela ali e colocar ela à frente dos outros candidatos. Você vê muito, quando uma pessoa está dando palestra, se ela dá como exemplo algo que faça as pessoas chorar, aquilo tende todo mundo a prestar atenção, a se envolver na situação. É uma tática
é o telling. Lembra do storytelling? O story que é a base e o telling, ele entra no nosso campo emocional. Então, toda vez que você vê pessoas, por exemplo, motivando através do choro ou do riso, por isso que os palestrantes que trabalham com riso, eles conseguem puxar muito mais a atenção das pessoas. Por quê? Você está conversando com os dois hemisférios cerebrais ali da pessoa, né? Você está trazendo uma informação. Existem até alguns pastores que são muito famosos. Por exemplo, está me vindo à mente aqui o Cláudio Duarte, que usa do elemento do humor para convencer e para trazer a história. E tem outras pessoas, não necessariamente pastores, que vão pelo lado... Padre Léo, né? Fazia muito isso, Padre né? Léo. Ao mesmo tempo que, quando você trabalha com essa parte do choro, de algo emocional, tem a ver com a conexão, porque a pessoa acaba se enxergando naquela história, ou até mesmo, existe uma teoria também, dentro de neurociência, dos neurônios espelho. Os neurônios espelho, eles são os responsáveis pela conexão que a gente está sentindo nesse momento. É aquela velha história de uma pessoa que boceja perto de você e você boceja junto. Automaticamente o nosso cérebro ele tem uma tendência a repetir estímulos. Então, quando a gente vê algo, a gente começa a imitar aquilo. Então, quando você, do ponto de vista de estar lá assistindo uma pessoa que está motivando os outros a chorarem a partir de uma história que está sendo contada, você recria aquela história dentro da sua cabeça. Alguma vez esse efeito espelho de você olhar para o público fez você mudar completamente o rumo da sua palestra, do que você estava falando? Mudar nesse sentido, mudar, ainda que seja o estilo. Por exemplo, você contou algo que fez todo mundo rir e você de repente pensa, vou apostar mais nessas risadas, vou contar mais umas coisas, umas gracinhas aqui. E é curioso, porque já eu não sou uma pessoa engraçada no dia a dia. E é legal a gente entender o nosso tipo de comunicador também, né? Assim, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou o contador de piadas. O Will, meu marido, pode até ser muito mais engraçado que eu nesse ponto. Ao mesmo tempo que eu não seria uma pessoa que ficaria contando piadas. Eu poderia contar histórias motivadoras, ou que é mais a minha cara. Aí, te respondendo se eu mudei totalmente, não. Porque eu tenho algo a passar. O que eu posso mudar é a forma de falar. Mas, de algum jeito, eu vou trazer a minha mensagem, a informação que eu me preparei, me planejei. Você vai seguir aquilo até o fim. Sigo até o fim, não necessariamente do primeiro jeito que eu planejei. Eu posso mudar o final no sentido de como que eu cheguei naquele ponto. Porque já aconteceu comigo de mudar uma aula completamente por causa da demanda. Né? Quer dizer, eu programei uma aula, cheguei lá, e a demanda foi se apresentando. Eu falei, tá bom, gente, a aula então não vai mais ser, a aula é outro tema, então, é o que vocês querem, vamos lá, vamos discutir, vamos debater isso. Aí é diferente aí do ponto de vista de ser uma aula, tá? Assim, nesse caso. Sim, Porque em aulas eu já naturalmente mudei de acordo com a demanda dos alunos, sim. Agora, numa palestra que, por exemplo, fui contratado para falar sobre uva, eu vou falar sobre uva, mas de um jeito que eu tô vendo que o pessoal ali gosta mais de vinho, então eu vou puxar para falar de vinho ainda falando de uva. Agora, por exemplo, numa aula que você está interagindo com os alunos ali e tem um compromisso com, principalmente, eles saberem do que você está falando, a gente precisa ter essa flexibilidade, né? E falar do crescimento da gente, né? O positivo da gente também, as pessoas tendem muito a não querer também ouvir, né? Se a gente fala da derrota da gente, você pode ver que todo mundo presta atenção. Mas quando você começa, isso é normal. Nós como ser humano, né? Porque percebe-se que toda vez que você começa a contar algo que é de crescimento seu, as pessoas desviam o olhar. Eu não tenho elementos científicos para falar sobre essa questão, Sônia, mas mas eu gosto do assunto, porque na prática é você ter essa clareza, primeiramente, né, do que você está falando e com quem também, né, assim, eu, inclusive, vou pesquisar sobre isso agora, sobre como é que é a reação das pessoas em relação àquilo que a gente diz, né? Porque é um momento, inclusive, de vulnerabilidade nossa, porque quando a gente está falando ou de uma coisa ruim ou de uma coisa boa, a gente está falando da gente, independentemente se é positivo ou negativo. Mas, do ponto de vista de conexão ou de
de comunicação especificamente, não há nada que indique, né, que há uma rejeição por conta de inveja, alguma coisa assim. Sobre isso que vocês estão falando, de vez em quando me perguntam assim, Carlos, como é que você lida com uma crítica eventualmente? Tem aquela história de quando a crítica é construtiva a gente ouve, quando não é a gente não ouve. Mas na minha cabeça eu não consigo separar o que é crítica destrutiva do que é crítica construtiva. Crítica é crítica. E ela vai ser destrutiva se você quiser que seja destrutiva. Porque se você, mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum cuidado na comunicação para te fazer a crítica, é você que vai fazer com aquela crítica o que você quiser. E se você tiver a fim de crescer, aquela crítica vai ser útil. E mesmo que a intenção não tenha sido de construir nada, ela vai construir. E quando então, a crítica vai depender de você. Dentro da gente. Pois é. Tem muito a ver com comunicação também, que é o autocrítico que nós temos, né? A vozinha que tem na nossa cabeça. Tem um livro que eu gostaria de recomendar que chama A Voz na Sua Cabeça, do autor Ethan Kross. Ele fala, do ponto de vista da ciência, dessa vozinha que nós temos dentro da gente, que é o nosso autocrítico. Na verdade, são muitas vozes. E aí ele defende, no começo do livro, baseado em dados, que essa vozinha que surge na nossa cabeça, ela surge na infância, principalmente das pessoas que desempenhavam um papel de autoridade, que podem ser os nossos pais ou as outras pessoas, à medida daquilo que você foi ouvindo, podem ser reforços positivos ou reforços negativos. Você começa a construir crenças a partir de você mesmo. Então, a partir dos feedbacks que você vai ouvindo. Então, quando criança, você é muito inteligente, você é muito burro. E isso, ao longo da nossa vida, vai crescendo. E aí a gente não se dá conta de que essa mesma vozinha que já acompanha a gente a vida toda, ela interfere na hora de falar em público, por exemplo. Na hora que eu vou me posicionar e falo assim, nossa, eu sou tímido. Ou o que você está fazendo aí? É a gente conversando com a gente mesmo. Comecem a reparar. A gente tem as nossas vozes. E aí, se a gente pudesse colocar naqueles desenhos o anjinho e o diabinho, é exatamente o diabinho o autocrítico e o anjinho aquela voz de sabedoria. Que é quando a gente fala assim, escuta seu coração. A gente está falando dessa voz do ponto de vista da ciência. Sem intuição aqui, tá? E aí a gente tem que ter clareza. Qual que é a voz que está falando comigo agora? Na hora de eu gravar um vídeo, na hora de eu fazer uma palestra? Tendo essa clareza, muita chavinha muda aí, viu? Já diria o grande Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica, né? Hoje, com os meios que a gente tem à nossa disposição, como é que a gente se trumbica, hein, Jorge? Como a gente não se trumbica, né, cara? Porque na prática, o celular é um tijolo, se você deixar, para você trupicar nele. É um tijolo que vem na sua direção. Exato, ou na sua mão mesmo, né? Você mas ele pode ser um bumerangue, né? Pode ser um trampolim também, exato. Depende só. Eu acho que é aquela história que eu amava no slogan do Google há uns anos atrás. A internet é o que você faz dela. Da mesma forma, a comunicação é o que você faz dela. Então, se você tem uma crença interior e trabalha para se aperfeiçoar do ponto de vista de comunicação, você entende que o celular ou qualquer outro aparelho, a câmera, é só uma ferramenta. A essência é você, que vai poder ser aproveitado em vários contextos, para gravar um vídeo, para fazer uma palestra. E aí a gente não demoniza as ferramentas, a gente dá a elas a clareza de que elas são só ferramentas. E a principal ferramenta é a gente mesmo. Aí a gente volta na questão do conteúdo, né? Tem um ditado oriental que diz que o ataque de uma borboleta dói menos do que o abraço de um cavalo. Essa frase, para mim, nunca tinha ouvido. Ela reflete muito bem isso por qual a gente transitou aqui, né? A questão da maneira como eu vou falar, maneira como eu vou dizer, como eu vou expor as minhas ideias, que às vezes eu posso falar uma coisa contundente sem ser agressivo. Eu acho que esse é o grande desafio, talvez. Exatamente. E se colocar no lugar do outro, do ponto de vista da empatia, mas principalmente se colocar no lugar do outro, porque tem aquele ditado, né? Faça com o outro aquilo que não gostariam que fizesse, que gostaria que fizesse com você. Existe a forma do não faça com o outro e também a forma do faça com o outro. Qual que é o ponto-chave aqui de
ter clareza de que a outra pessoa, ela tem uma visão de mundo diferente da sua. E que não necessariamente aquilo que você gostaria que fizesse com você, o outro gostaria que fizesse com ele. Então é uma leitura de acolhimento, de saber quem está na minha frente, com quem eu estou falando, e entender que naquele momento não sou eu que importa. É quem está me ouvindo que importa. E aí a gente tem que abrir mão um pouco disso. Quando você está gravando um vídeo para rede social, passa pela sua cabeça, tem algum momento que você vira e fala assim, hoje eu quero furar bolhas. Já veio isso? Não. Tá tranquilo ali, aí é a coisa do público específico. Porque eu não tenho o medo da minha bolha, porque na verdade esse conceito, né, do furar bolhas, de deixar que a minha voz ganhe outros espaços, eu sou mais a favor de me conectar com quem pensa parecido comigo, e no sentido, porque eu tenho a diversidade como um dos meus valores pessoais muito, muito próprios. Então as pessoas que se aproximam de mim, elas também têm naturalmente essa visão, e são essas pessoas que eu gostaria de atrair. Porque o furar a bolha, e aí é só posicionamento, tá? Porque não existe certo ou errado, porque há pessoas que querem furar a bolha. Não, eu não quero. É uma questão de disponibilidade mesmo, porque nem toda hora você quer debater. Nem toda hora você quer debate. Eu canso. Debate no sentido do embate. Né? Porque isso que nós estamos fazendo aqui pode ser um debate, mas ele não tem aquele caráter do embate. Nós não estamos aqui te colocando contra a parede, a gente está batendo um papo. Né? Então é diferente. Porque tem debate, que é o debate eleitoral, por exemplo, a campanha eleitoral, ali é um embate, né? O bicho pega. E nem toda hora você está afim de ver o bicho pegar, né, Jorge? Exatamente. E é muito interessante, né, Jorge? Às vezes, o meu marido já teve situações que se você fizesse uma coisa errada, ele pegava você, ele sentava com você, falava de forma rude com você. E às vezes você sai lá fora e fala assim, eu merecia ouvir tudo que foi falado. E eu já tive esses feedback. E tem pessoas que às vezes você conversa com ela de uma forma, você está achando que está amável, e a pessoa entende por um outro lado completamente diferente. Então, assim, eu acho também que essa forma de comunicar, ela depende também de quem fala, né? O amor que tem, por mais que você seja cruel na hora de falar com as palavras, mas a pessoa consegue captar que foi pro bem dela. A gente tem que separar, né, a pessoa daquilo que ela sente, naquele momento de uma forma racional mesmo, né? Porque às vezes a gente não fala nada demais e a pessoa se sente ofendida, sabe? Se sente doída. E aí é um problema que a pessoa tem. Porque eu acredito fielmente, gente, que a comunicação é uma ponte, é um meio, mas ela não resolve tudo. Ela não resolve tudo, assim como não existe nenhum remédio que resolva todos os problemas. Ela é um ponto de consciência, de conexão, mas algumas outras coisas são muito maiores que a comunicação. Já que você falou em resolver problema, eu quero saber se você já resolveu uma equação, que é o seguinte: eu sou responsável pelo que eu digo, não sou responsável pelo que você entende. Ou eu sou sim responsável pelo que você entende. Já resolveu essa equação? Há contextos, Carlinhos. Não resolvi, porque é exatamente um pouco do que a gente estava falando, assim. O George racional vai falar que eu sou responsável também pelo que o outro entende, mas o George emocional vai falar que não foi isso que eu disse. Depende da pessoa. Porque eu trabalho com pessoas que têm dificuldade de comunicação. É esse o tipo de cliente que eu atendo. Então, na prática, quando chegam para mim clientes com dificuldade de comunicação, às vezes eu fico assim, nossa, mas ele se comunica tão mal, mas aí eu mesmo, a minha vozinha na cabeça, fala assim, mas é por isso que ele tá com você, né? Tipo, é isso. Mas já aconteceu de você ter que explicar, tipo assim, não foi o que eu disse, você entendeu errado. A comunicação falhou. Principalmente quando eu falo de uma forma mais incisiva, assim, porque a paciência às vezes esgota, né, gente? Assim, ainda mais o meu ritmo, que é um pouco mais acelerado mesmo, e aí eu tenho uma dificuldade de trabalhar com pessoas que têm um ritmo diferente do meu. Então, é uma limitação minha mesmo. Então, quando eu sou mais incisivo, eu preciso frear e falar assim, olha, calma, naquela hora eu falei mais agitado, eu falei de uma forma mais incisiva, e eu acho que é isso, é construção, sabe? É construção. Eu me lembrei mais uma vez da poesia. A poesia nos ensina muito. O Mário Quintana tem também
uma declaração fantástica que ele diz o seguinte: quando o poeta precisa explicar para o leitor o que ele quis dizer com o que ele escreveu, um dos dois é burro. Isso é genial, né? Isso é genial, quer dizer, ele não se livrou do problema. Ele falou: olha, pode ser eu burro, pô, eu sou poeta, eu posso ser o burro. Eu quis escrever algo que ninguém entendeu, que ninguém captou nada, então... E às vezes vai rolar, no melhor comunicador possível, vai rolar, sabe? O elemento humano é o que eu mais gosto de trabalhar, gente. É o que é o inesperado, sabe? É o que você vai falar assim: olha, tô te ensinando isso, mas de vez em quando eu não faço isso, porque a gente é ambíguo. A gente não é essa linha reta. O nosso próprio pensamento, ele não é linear, né? Ele é essa mescla de elementos. Então, a gente tem uma linha mestra que eu já falei várias vezes aqui ao longo da nossa conversa, que a minha linha mestra, ela conversa muito com a ciência, porque eu sou uma pessoa mais prática, então eu prefiro ter essa segurança de falar, mas falar baseado em fatos, mas ao mesmo tempo eu sei que tem... Que bom ser seu seguidor, Jorge. Conversar com a ciência. Precisamos muito conversar com a ciência. É isso. E a gente precisa ter clareza de que, do ponto de vista de comunicação, às vezes, por mais que você esteja preparado, vai rolar um deslize e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você reconhecer, fazer esse exercício de melhoria, sabe? De falar: olha, não funcionou dessa vez, na próxima espero que funcione. Eu acho que esse exercício de humildade que advém, na minha opinião, do autoconhecimento, de você entender que você não se resume a uma situação apenas, porque às vezes o que acontece é pessoas que, porque tiveram um trauma, alguma experiência negativa com comunicação, deram uma palestra que deu tudo errado, elas se intitulam como uma palestrante ruim para o resto da vida, sendo que foi só um fato que dá para ser trabalhado do ponto de vista de técnica, de emoção, para isso ir se resolvendo como um processo. E até para ambos os lados, né? Eu acho que você tem que, afinal de contas, respeitar o outro lado, né? E, de certa forma, você também tira como um aprendizado também o que se não deva fazer, né? Sim. E nada passar por um bom por um bom professor de oratória, de comunicação, que ensina, né, a gente a sair dessas situações que você vê que o público está todo apagado. E não precisa ser uma plateia, né, Jorge? É aquilo que a gente estava falando. Talvez no convívio na empresa onde você trabalha, no convívio com os amigos, tomando dali, sentado, batendo um papo. Essa comunicação, ela tem que haver. É tão bacana quando você fala e o outro escuta, aquela forma de respeito para que você tem com os outros. Mesmo que aquele assunto ali, muitas das vezes, não é um assunto que você está querendo ouvir naquele momento, né? Mas eu acho que a gente tem que ser educado ao ponto de ouvir o que a pessoa quer falar. E talvez você até interagindo com a pessoa, você consiga extrair daquela conversa ali algo interessante. Sim, né? E crescer a partir disso, né? Crescer a partir dessa interação, né? Porque eu acho que a gente nunca está pronto para tudo, né? Nunca estaremos. Mas a comunicação, se ela é bem feita e se a gente consegue exercitar principalmente a nossa escuta, né? A escuta ativa, de você prestar atenção naquilo que a pessoa está falando, eu acho que você só tem a ganhar. E aí não é apenas falar, é ouvir também. Você tem preferência por falar em público, com o olho no olho, ou de falar para, no caso o olho é a câmera, né? Você tem alguma preferência? Eu prefiro isso aqui, gente. Eu prefiro, eu acho que a conexão, a energia, mas eu me adequo tranquilamente, porque eu sei que, por exemplo, entre os meus seguidores, tem muita gente que não mora em Governador Valadares que não podia estar aqui nesse momento, numa conexão prática, mas eu prefiro a conexão pessoal. Para filosofar, né, entre aspas, assim, faltou só água, tá, gente? Não é vinho. O bebo o tempo inteiro também. Como diria o Jô Soares, ele tinha que mostrar, água, só água. Gente, eu quero agradecer demais vocês dois. Tá ao lado de duas feras, entendeu? Que é você, Carlos, que é você, Jorge. É muito gratificante, não só para mim, mas para quem está vendo a gente, porque é muita coisa boa que a gente tem para falar, para mostrar para as pessoas que tudo tem jeito, né? Até se comunicar de uma forma melhor, a gente consegue, né? É procurar boas pessoas que consigam orientar a gente, né? E aquela questão, né? Do falar e saber ouvir, eu acho que já é um aprendizado muito grande. Carlos, muito obrigado por você estar aqui. Me lembrei de uma frase agora genial do Cazuza, que é: mentiras sinceras me interessam. Só pra gente brincar já falamos de filosofia.
É um prazeraço conversar com o Jorge, já fomos colegas de trabalho, somos colegas de profissão, ele já está fazendo outra graduação, esse menino não para. Viu, né? Sou seguidor dele nas redes sociais, admiro como pessoa, como profissional, então é um prazer estar aqui conversando com o Jorge. Jorge, valeu de montão. Jorge mora no coração também. Gente, obrigado. É um menino assim, de uma alma muito boa, que eu tenho o maior carinho e respeito. Obrigado também pela oportunidade. Fiquei lisonjeado com vocês. Foi um papo bem gostoso mesmo, né? Ah, que bom. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.